E aí, quando foi que você começou a acreditar que havia algo errado em ser quem você é? Quando foi que você passou a esconder sua força para ser aceito? Quando foi que você decidiu que o certo era sufocar sua raiva, engolir seu choro, sorrir mesmo querendo sumir? A gente aprende cedo a se abandonar e nem percebe que está se traindo todos os dias. A maior violência que a gente sofre muitas vezes não vem de fora. Ela vem de dentro. Vem daquela voz que não nos defende, que não nos acolhe. Vem da autocobrança exagerada, do julgamento cruel, da comparação constante. A gente vira inimigo da própria natureza, tentando se encaixar numa caixa que nem foi feita pra gente. E olha, isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você é humano. Porque foi moldado por olhares, críticas, palmadas emocionais e, sem perceber, passou a acreditar que só teria valor se fosse do jeito que os outros queriam. Mas me escuta aqui com o coração aberto. Não tem nada de errado em sentir raiva. Raiva também é amor por você. É sinal de que algo ultrapassou o limite, de que tem uma dor ali pedindo respeito. Reprimir isso não te torna melhor, só te torna mais distante de si mesmo. Dá medo, eu sei. Medo de se posicionar e perder o amor do outro. Medo de parecer difícil, egoísta, problemático. Mas deixa eu te contar uma coisa. Todo amor que depende de você se abandonar não é amor. É controle disfarçado de afeto. Você não nasceu para agradar. Você nasceu para ser inteiro. E ser inteiro, às vezes, significa incomodar. Significa dizer não, colocar limites, mudar de ideia, pedir espaço, se escolher. A gente foi condicionado a acreditar que nosso brilho machuca, que nossa verdade assusta, que é melhor baixar a cabeça, seguir o fluxo, ser legal, mesmo que isso custe a própria alma. Mas você não veio para essa vida para agradar plateia. Você veio para ser autor. A maior libertação começa quando você olha no espelho e diz: chega, não vou mais me trair só para caber no mundo dos outros. E aí, nesse instante, algo dentro de você acorda. Uma força que sempre esteve ali, quietinha, esperando você voltar para casa. Não é fácil esse retorno. Reencontrar sua verdade dói, porque ela ficou escondida debaixo de muitos "você não pode", "você tem que", "isso é errado", "isso é feio", mas vale cada lágrima, vale cada passo, porque é nessa jornada de volta para si que a vida começa a fazer sentido. Você começa a entender que não precisa ser perfeito, só precisa ser real, e que ser real já é um ato revolucionário. Num mundo que nos ensinou a vestir máscaras, quem escolhe ser autêntico vira luz no meio da multidão. Se você sente que se perdeu de si, tá tudo bem. É humano. Mas agora é hora de voltar. Voltar para sua verdade. Voltar para sua essência. Voltar para esse lugar silencioso dentro de você, onde mora a paz. Respira fundo. Olha para a tua história com compaixão. Não como quem se culpa, mas como quem finalmente entende. Tudo que você fez até aqui foi tentando se proteger, se encaixar, sobreviver. Mas agora, você não precisa mais disso. Agora, você pode viver. De verdade. Com presença, com autenticidade, com coragem de ser você. E eu sei, tem gente que vai se afastar quando você parar de se anular. Tem gente que vai dizer que você mudou. E sabe o que eu te digo? Ainda bem. Porque crescer é isso. É deixar para trás o que já não vibra na mesma frequência que você. Não se culpe por despertar. Não se envergonhe por se escolher. Você tem o direito de ser inteiro, de mudar de rota, de construir uma nova relação com você mesmo. E se ninguém te disse isso ainda, deixa eu ser o primeiro. Você não é difícil, você só é profundo. Você não é egoísta, você só cansou de se abandonar. Você não é frágil, você só está voltando a sentir. E sentir é o que te torna vivo. Não se anestesie para caber. Não se diminua para ser aceito. A sua alma tem fome de verdade e não de aprovação.
Então, a partir de hoje, escolhe por você. Escolhe com amor. Escolhe com firmeza. E lembra, a única pessoa que vai estar com você em absolutamente todos os dias da sua vida é você mesmo. Cuida de você com carinho, fala com você com respeito, se trate como alguém que merece estar em paz. Porque, no fundo, a verdadeira liberdade é parar de ser prisioneiro da expectativa dos outros e começar a ser fiel à sua própria essência. Você não veio aqui para se encaixar. Você veio para florescer. Do seu jeito, no seu tempo, na sua verdade. E isso já é mais do que suficiente. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Essa bondade que a gente aprendeu a desempenhar não é virtude, é prisão. Uma prisão feita de sims engolidos, de vontades sufocadas, de lágrimas caladas. Uma prisão onde a gente sorri com os lábios, mas sangra por dentro. Tudo isso porque lá no fundo acreditamos que se formos bons o suficiente, talvez alguém nos ame de verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar o rumo da sua vida. O amor de verdade não cobra sacrifício. O amor de verdade não exige que você se traia. O amor de verdade não quer que você vire um personagem para ser aceito. Quem te exige isso não te ama, te consome. E o pior é que a gente vai repetindo esse padrão sem perceber. A gente se entrega demais, se dá inteiro e depois se culpa pelo abandono do outro. Como se a nossa dor fosse consequência da nossa falta de bondade. Mas a dor não vem da sua essência. Ela vem da mentira que você viveu tentando sustentar.
O ego, esse personagem que criamos para sobreviver. Ele ama uma plateia. Ele adora reconhecimento. Ele vive de likes emocionais. E por isso ele se molda, se esforça, se estica até quase romper. Tudo para receber um mínimo de validação. Só que no fim do dia, o ego volta para casa vazio. Porque a aprovação que vem de fora nunca preenche o buraco que deixamos dentro. A gente dá o que não tem, espera do outro que nunca recebeu e entra nesse ciclo doentio de dar-se para ser visto, de servir para ser amado. Mas sabe qual é o verdadeiro ato de amor? É dizer não quando o corpo grita por limite. É escolher o silêncio em vez de se justificar. É sair de uma situação que te machuca, mesmo que chamem isso de egoísmo. É se colocar em primeiro lugar sem culpa, sem medo, sem justificativa. Chega de se oferecer em sacrifício. Chega de servir mesas onde você não é sequer convidado. Chega de tentar salvar quem não quer ser salvo. Você não é moeda de troca. Você é valor. É duro perceber que a gente se violentou tentando ser o bonzinho da história. Mas mais duro ainda é continuar vivendo nesse papel. Porque um dia a conta chega. E ela chega em forma de ansiedade, de insônia, de angústia, de falta de sentido. Você começa a perceber que perdeu algo. E esse algo é você mesmo. Sua espontaneidade, sua alegria, sua força ficaram esquecidas no canto da alma enquanto você fazia de tudo para manter a máscara intacta. Mas olha, você não precisa mais disso. Não precisa mais ser o salvador, o disponível 24 horas, o que engole sapos e se diz em paz. Você pode ser quem você é, com suas vontades, suas sombras, seus limites, e ainda assim ser digno de amor. Porque quem te ama de verdade não quer que você se anule, quer que você floresça, na sua verdade, no seu tempo, no seu caminho. Quem não aceita sua inteireza nunca mereceu sua metade. Então, a partir de hoje, para de se agredir em nome de uma bondade que só machuca. Para de chamar de amor aquilo que só existe se você se calar. Para de confundir submissão com empatia. Você pode ser bom, sem se apagar. Você pode ser generoso, sem se anular. Você pode ser luz, sem precisar que te apaguem para brilhar. Essa virada começa quando você entende que ser bom não é dizer sim para tudo, é dizer sim para você. É ter coragem de se bancar, coragem de incomodar, coragem de sair do papel de bonzinho e entrar no papel de verdadeiro. Ser verdadeiro assusta, mas liberta. Te liberta da culpa, da dependência emocional, da ilusão de controle. E te devolve a conexão com o que você tem de mais precioso, sua autenticidade. E aí sim, quando você se alinha com a sua essência, a vida começa a fluir. Você começa a atrair conexões que te reconhecem de verdade. Não por aquilo que você faz, mas por quem você é. E essa é a maior paz que alguém pode ter. Se você está cansado de se ferir tentando ser aceito, se você sente que essa bondade tem um gosto amargo de autoabandono, talvez seja a hora de virar essa chave. De olhar para dentro e dizer: eu não preciso mais disso para merecer amor. Você já é amor. Você já é merecedor. Você já é o suficiente. E ser você, com tudo que você é, vai ser sempre o melhor caminho de volta para casa. O ego, esse personagem barulhento que a gente confunde com quem somos, ele fala o tempo todo, dá palpite, critica, compara. Ele diz para você não ousar, não crescer demais,
não brilhar demais, porque, segundo ele, isso incomoda, isso expõe, isso pode gerar rejeição. Mas a verdade é que quem vive comandado pelo ego vive acorrentado. Acorrentado ao medo de errar, ao medo do que vão pensar, ao medo de se destacar. E aí vai passando pela vida com a luz apagada, não por falta de talento, mas por excesso de autocensura. Quantas vezes você já sentiu vontade de se posicionar, de mostrar seu ponto de vista e travou? Ficou quieto, engoliu seco, porque uma voz lá dentro sussurrou: melhor não, vão achar que você está se achando. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito com essa clareza. Se destacar não é soberba. Assumir sua potência não é arrogância. Brilhar não é falta de humildade. A humildade verdadeira é silenciosa. Ela não precisa abaixar a cabeça para ser humilde. Ela não precisa pedir desculpas por ser boa no que faz. Ela apenas reconhece: eu sou o que sou, e me permito ser instrumento da vida. E isso muda tudo. Porque quando você para de buscar aprovação, você começa a se mover pela verdade. Você deixa de agir para ser aceito e começa a agir porque sente que aquilo é real. A sua energia muda, sua postura muda e o mundo responde diferente. As pessoas começam a te respeitar não pelo que você finge ser, mas pelo que você sustenta de verdade dentro de si. Porque a verdade tem uma força que dispensa grito, que dispensa explicação. Ela apenas é, e por ser, transforma. Mas o ego não gosta disso. Ele prefere o personagem. Ele prefere que você continue dependente de elogio, de reconhecimento, porque assim ele te controla, te mantém preso à eterna busca por aprovação, como se o seu valor estivesse nas mãos dos outros. Só que não tá. Seu valor não vem de fora. Não vem de cargo, de título, de curtida, de aplauso. Seu valor vem do que você é quando ninguém está olhando. Vem da sua integridade, da sua presença, da sua consciência. E aí, quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a fazer silêncio dentro. E nesse silêncio, você encontra a presença que sempre esteve ali, por trás do medo, por trás da ansiedade, por trás da necessidade de agradar. Essa presença é você. Você sem a máscara. Você sem as armaduras. Você sem precisar provar nada. E é daí que vem o poder de verdade. Não o poder que grita, que impõe, mas o poder que acalma, que inspira, que constrói. Quando você assume sua verdade, você não precisa mais competir, porque você entende que não existe comparação entre seres únicos. Cada um tem uma voz, uma missão, uma maneira de tocar o mundo. E o seu jeito é necessário do jeito que é. Mas para isso, você precisa ter coragem de calar o ego, de não seguir aquela voz que te sabota, que diz: não dá, vai dar errado, vão rir de você. E confiar na voz que vem de dentro, aquela que sussurra: vai, é por aqui. Essa é a diferença entre viver comandado pelo medo e viver guiado pela consciência. A consciência não grita, ela sussurra. Ela não te cobra performance, ela te convida à presença. E presença é isso. É você estar inteiro onde estiver. É você dizer o que pensa com respeito, sentir o que sente com verdade, fazer o que acredita mesmo que os outros não entendam. Quando você vive a partir da sua essência, você não tenta mais se encaixar. Você entende que foi feito para transbordar e que só pode contribuir com o mundo quando está inteiro em si mesmo. Então, se hoje você sente que vive mais no medo do que vão pensar, se você sente que está sempre se segurando para não incomodar, respira fundo e lembra: você não veio para agradar, você veio para expandir. E quem se incomoda com a sua luz está te dando uma informação importante. Talvez você esteja iluminando um canto que a pessoa ainda não quer ver em si mesma. E tá tudo bem. Você não precisa se apagar por isso. Continue brilhando.
continue sendo. Continue despertando. Porque a verdade, quando sustenta um ser humano, é como um sol por dentro. Ela aquece, ela guia, ela liberta. E o mundo está precisando de mais gente assim. Gente que não vive para ser aplaudida, mas para ser verdadeira. É duro encarar isso, eu sei. Porque a gente foi ensinado a buscar no outro o termômetro da nossa importância. Fizeram a gente acreditar que se o outro responde com carinho, então a gente tem valor. Se o outro elogia, a gente se sente digno. Mas se o outro ignora, rejeita, despreza, pronto, a gente desmorona por dentro. Só que isso é perigoso, porque vira uma prisão invisível. Você começa a depender do olhar do outro para existir. E esquece como é se olhar com verdade, com compaixão, com respeito. A vida te devolve aquilo que você vibra. Não como punição, mas como reflexo. Se você vive se diminuindo, se comparando, se criticando o tempo todo, não adianta esperar que o mundo venha te valorizar. A vibração que você emite é a vibração que você atrai. E o pior é que muita gente confunde sacrifício com amor. Acredita que se doar até se esgotar é nobre, que abrir mão de si é sinal de grandeza. Mas sabe o que isso gera? Ressentimento. Você ajuda esperando que reconheçam, você se esforça esperando que valorizem, e quando não acontece, porque quase nunca acontece, você se sente traído, injustiçado, esquecido. Mas no fundo, o outro só foi espelho da sua própria negligência com você. Porque ninguém pode te dar aquilo que você mesmo não se dá. Você quer respeito? Começa se respeitando. Quer amor? Começa se amando. Quer ser prioridade? Para de se tratar como última opção. Tem gente que vive pedindo atenção do outro, mas não escuta nem os próprios sentimentos. Tem gente que vive correndo atrás de aceitação, mas não se aceita nem quando está sozinho no quarto. Você quer mudar sua vida? Começa mudando o jeito como você se trata. Se trata com dignidade, com presença, com cuidado. Fala consigo como falaria com alguém que ama muito. Porque no fim das contas, é você com você, sempre. Você não precisa se provar. Você não precisa se espremer em lugares onde sua alma não cabe. Você não precisa de permissão para se sentir digno. Sua dignidade não vem de merecimento, vem de consciência. Você não precisa fazer por merecer. Você só precisa se lembrar de quem é. A verdadeira libertação começa quando você para de usar o outro como régua. Quando você entende que seu valor não está no elogio que recebe, mas na firmeza com que sustenta a sua verdade, mesmo em silêncio, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Porque tem uma paz que só nasce quando você não espera mais nada de fora, quando você não implora mais por presença, quando você se basta, não por arrogância, mas por inteireza. Você se torna um ser inteiro. E ser inteiro é um ato de revolução nesse mundo que lucra com a sua carência. Pensa comigo, quantas vezes você se doou além do limite só para ser visto? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes você se calou para não perder o outro e acabou se perdendo de si? Chega! Você não precisa mais se violentar para ser amado. Você não precisa se sacrificar para se sentir digno. O amor de verdade, o respeito de verdade, começam quando você se escolhe. E aí, o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma como se posiciona nele. Você para de mendigar
e começa a andar com postura, com presença, com verdade. E a vida responde. Ela sempre responde. Ela responde quando você se levanta por dentro, quando você se trata como alguém que importa, quando você para de se criticar diante do espelho e começa a se olhar com olhos de compaixão. O ciclo só muda quando você muda. Não adianta esperar que alguém venha te salvar. Você é a sua própria salvação. É você quem se resgata. É você quem se abraça quando tudo aperta. É você quem decide a cada manhã se vai se abandonar ou se vai se honrar. Então começa hoje. Não precisa fazer escândalo nem romper com o mundo. Começa devagar, com pequenas escolhas, com pequenas verdades, com pequenos nãos que antes você não tinha coragem de dizer. E pouco a pouco você vai sentindo a diferença. O corpo relaxa, o coração se alinha, a vida ganha outra cor, porque finalmente você está no centro da sua própria existência. E é daí, desse lugar, que tudo se transforma. Tem gente que ainda acredita que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Como é que você vai dar algo de verdade para o outro se você mesmo está vazio? Como é que você vai sustentar alguém se você vive se desabando por dentro? Não dá para dar o que a gente não tem. E não é bonito se abandonar. Não é nobre se negligenciar. Isso não é humildade, é autoabandono. E ninguém ganha com isso. Nem você, nem os outros. A verdade é que o mundo precisa de gente inteira. Gente que se olha com verdade, gente que não se esconde atrás de um personagem bonzinho, gente que não se culpa por escolher a própria paz. Porque, olha, quem se sacrifica o tempo todo para manter o outro confortável, uma hora implode por dentro. E quando essa bomba estoura, vem a culpa, a exaustão, o ressentimento, e aí ninguém sai ganhando. Ajudar o outro é lindo, mas desde que você não esteja se destruindo para isso. Desde que não esteja se traindo no processo. Se você precisa se anular para ser aceito, então esse amor que você recebe não é real. Ser útil para o mundo é uma consequência natural de estar centrado. Quando você está bem consigo, sua presença já é um presente. Você nem precisa fazer muito barulho. Só de estar ali inteiro, com verdade, você transforma o ambiente. Você inspira, mas não se sobrecarrega. Você compartilha, mas não se anula. Você escuta, mas não absorve tudo, porque aprendeu a ter limites. E limite, meu amigo, minha amiga, não é muro, é autocuidado. É você dizendo para a vida, eu me respeito e espero mesmo. Você não tem a obrigação de salvar ninguém, nem seus pais, nem seus amigos, nem seu parceiro, nem o mundo. A única pessoa que você veio resgatar é você mesmo. Tudo o resto é consequência. Tem gente que se sente mal só de pensar em dizer não, como se fosse errado se priorizar. Mas a verdade é que o não que você diz para o outro, muitas vezes é o sim que você dá para si. E isso não é egoísmo, isso é sabedoria. A vida é energia, e onde você coloca a sua energia, cresce. Se você vive colocando energia nos problemas dos outros e esquece dos seus, vai chegar uma hora em que nem você sabe mais quem é. A sua paz é sua responsabilidade. Não terceiriza isso. Não deixa na mão dos outros a chave do seu equilíbrio. Porque quem vive para agradar acaba sufocado de si mesmo. Você pode amar e ainda assim dizer hoje não. Você pode ser generoso e ainda assim colocar limite. Você pode ser luz e ainda assim respeitar sua sombra. Você não precisa ser perfeito,
precisa ser verdadeiro. E olha, quanto mais você se escolhe, mais a vida se alinha. As relações mudam. O que não é verdadeiro começa a se afastar. E o que tem sintonia com sua essência começa a chegar. Você começa a andar mais leve, mais sereno, porque parou de carregar o que não é seu e passa a viver com presença, fazendo o que faz sentido, estando onde faz bem, com quem respeita sua verdade. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não é sobre carregar cruz, nem se colocar como mártir. É sobre estar presente em si. E a partir disso, contribuir com o mundo sem se perder dele. Chega de romantizar o sofrimento. Chega de chamar de amor o que te drena. Chega de confundir culpa com consciência. Ser bom não é se destruir para manter o outro confortável. Ser bom é ser verdadeiro. É ter coragem de se ouvir. É ser honesto com suas emoções. O mundo já tem gente demais fingindo que tá tudo bem. O que ele precisa é de você inteiro. Você em paz com sua alma. Você que aprendeu a se escolher sem culpa. Então, respira fundo e lembra. Você não veio ao mundo para ser escada. Você veio para caminhar. Na sua direção. No seu tempo. No seu passo. E quando você faz isso com verdade, você não precisa mais convencer ninguém. Sua presença fala por você. Sua energia vira mensagem. E o mundo sente. Sente que tem algo diferente ali. Algo que não se explica, mas que transforma. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.